Bom dia, boa tarde, boa noite a você, caro ouvinte do nosso podcast Nerd. Seja bem-vindo. Caso você não me conheça, eu sou Roberto Vinícius e hoje falaremos sobre a guilhotina. Ela que foi considerada grande símbolo da tão famosa e venerada Revolução Francesa. E para que entendamos esse assunto com bastante clareza, trouxemos aqui Eliel Rabinovich e Gabriela Muniz. Então, apresentem-se, por favor. Olá, Vinícius. Olá, telespectadores do podcast Nerd. É um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Eliel Rabinovich, tenho 28 anos e sou formado em História pela USP, doutorado em História da França pela Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, e agora estou terminando minha pós-graduação aqui mesmo no Brasil. É isso. Uau, quanta informação, hein? Sua vez, Gabriela. Bem, me chamo Gabriela Muniz Lois, tenho 26 anos, sou formada em Letras pela UNB, graduada em Letras Francês também pela UNB, terminei minha pós-graduada no passado em Literatura Francesa pelo UFRJ e é só isso. Meu Deus, hein? Quanta inteligência. Mas, sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. A guilhotina. Começando por você, Eliel. O que foi a guilhotina? A guilhotina foi um instrumento nascido dos sentimentos nobres do médico e deputado francês Joseph Ignace Guillotin, e com essa nova invenção, pretendia então diminuir a dor que as pessoas sentiam com as penas de morte adotadas, como o enforcamento, o esquartejamento, entre outros. Além disso, Guillotin pretendia igualar a pena de morte, pois quando os nobres e camponeses praticavam o mesmo crime, os nobres tinham o direito de escolher sua pena de morte, enquanto os camponeses eram presos numa roda e seu corpo era totalmente dilacerado pelo carrasco. Entre idas e vindas, o médico, com apoio da burguesia, fez com que seu projeto entrasse em cena no ano de 1792, sendo Nicolas Jacques o primeiro a ser morto pelo instrumento. Nossa, que pesado, hein? Mas, Gabriela, em que período da Revolução Francesa a guilhotina foi mais usada? Então, a guilhotina foi mais usada no período conhecido como governo jacobino, ou como muitos conhecem, governo do terror. Essa foi a fase mais radical e violenta de todo aquele período da França revolucionária. Então, o período do terror trouxe consigo medidas boas e medidas ruins, muitas ruins. Mas as medidas boas foram, por exemplo, a tabela de preço dos alimentos e a criação de um sistema internacional de unidade. Um exemplo de como nós conhecemos hoje é o metro e quilômetro. Tudo isso foi instaurado no período do terror. As medidas ruins foram as mais extremas. Eles mataram muitos burgueses e monarquistas, muitos deles. Para vocês terem uma ideia, em 1793, devido a uma série de conflitos entre os lados opositores, os jacobinos executaram 40.000 pessoas. Isso mesmo, 40.000 pessoas. Todas foram executadas na guilhotina, todas. Por isso que sempre que a gente pensa em governo jacobino, logo vem na nossa mente a guilhotina. Bom, ela foi muito usada nesse período, infelizmente. Senhor, e esse período durou muito, Gabi? Até que não, Vini, durou aproximadamente 2 anos. Foi de 1792 a 1794, com a morte de muitos que apoiavam esse governo e seu maior líder, o advogado francês Maximilien Robespierre, ou só Robespierre, que era um dos grandes entusiastas de utilizar a guilhotina nas penas de morte. Tudo que as pessoas cometiam de errado, Robespierre dava o jeito de mandar as pessoas para a guilhotina. E adivinha como ele foi morto? Sim, na guilhotina. Ele foi executado na guilhotina. Parece que o feitiço se virou contra o feiticeiro, não é mesmo? Esse período de término da fase do terror é conhecido como novo término no calendário da República Francesa. Ainda bem que acabou, né? Ufa! Mas enfim, Rabinovich, como funcionava a guilhotina? Você se refere a como ela funcionava na hora da execução de uma pessoa? Sim. Explique-nos, por favor. Então, a guilhotina é, de modo geral, um instrumento simples quanto ao seu funcionamento. Ela era formada basicamente de feixes de madeira e uma lâmina bem afiada, e ficava no topo dos feixes, que tinham aproximadamente 4 metros de altura. Após o julgamento e a condenação à morte, a pessoa era levada para a guilhotina, onde o carrasco colocava sua cabeça em uma espécie de buraco, separando assim a cabeça do resto do corpo. Depois de posicionar a pessoa, o carrasco soltava a corda que deixava a lâmina lá no topo do feixe de madeira.
Depois disso, a cabeça decapitada era mostrada ao público e o corpo era jogado em um caixão barato. Esse era o lema oficial da guilhotina. A máquina tomba, a cabeça voa, o sangue jorra e o homem não mais existe. Nossa, que macabro, hein, gente? Mas vamos agora à minha última pergunta, antes do nosso quadro mais esperado de todo o podcast. O Pergunta Nerd. Eliel, quais crimes levavam uma pessoa a ser guilhotinada? Diversos crimes, Vinícius, diversos. Traição à pátria, furtos, latrocínios, heresia. Esse e muitos outros crimes levavam as pessoas a serem guilhotinadas. Muito bom, muito bom. Vamos agora ao nosso quadro mais esperado, o Pergunta Nerd. Vamos ler a primeira pergunta, pessoal? Sim, vamos. Então, a pergunta é da Manuela. Ela escreveu: Oi, me chamo Manuela e moro em Salvador, Bahia. Então, logo quando você publicou ontem no Twitter qual seria o tema deste podcast, eu fui logo pesquisar. E queria muito saber uma coisa. Quais figuras da França, além de Luís XVI, foram guilhotinadas? Beijos, Vini, beijo entrevistadas. Nossa, que fofinha ela, né? Então, Gabi, quem foram essas pessoas? Bom, diversas. A rainha austríaca Maria Antonieta, o advogado francês Robespierre, a dramaturga feminista e jornalista Olympe de Gouges, a princesa e irmã mais nova do rei Luís XVI, Isabel de França e muitíssimos outros. Quanta gente, hein, Muniz? Então, vamos à última pergunta. Pergunta do Luiz Eduardo. Ele escreveu: Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a guilhotina só foi usada na Revolução Francesa e depois não foi mais usada? Abraços, Vini, entrevistadas. Gosto muito do seu podcast. Não perco um episódio. Obrigado, Luiz. Sua audiência é realmente muito importante. Então, Eliel, a guilhotina só foi usada na época da França Revolucionária? Não, Vinícius, não mesmo. Depois de acabado todo esse período, a guilhotina ainda foi muito usada na França, muito usada mesmo. A abolição por completo aconteceu no ano de 1981, sendo Amida de Jadoube a última pessoa a ser guilhotinada na França, em Marselha, no ano de 1977. Que bom, né? Sim, sim. Então, pessoal, foi isso. Obrigado, pessoal, por aceitar o convite. Eu gostei muito do nosso episódio de hoje. Muito obrigado mesmo. É um prazer estar nesse programa. Então, tchau, pessoal. Beijos e abraços. Até o próximo episódio do Podcast Nerd. Falou!